Paz do Senhor, igreja. Amém. É tão bom servir a casa do Senhor. É tão bom estar na casa do Senhor. Às vezes a gente tem preguiça de sair de casa no friozinho, mas quando a gente está aqui, o coração se enche. E aí a gente percebe que é o melhor lugar, amém? Vou me manter fiel à palavra do Senhor que nos foi passada nessa campanha. Abram comigo lá Ezequiel 47. Enquanto os irmãos que já sabem de cor onde é Ezequiel, né, jovens, já sabem de cor onde é Ezequiel, acham. Eu queria agradecer ao pastor Josué pela confiança e dizer que é sempre muito bom servir a casa do Senhor e ao Senhor. Uma vez eu ouvi que para a gente servir a Deus, primeiro a gente precisa servir a um homem de Deus. E eu estou aqui servindo um homem de Deus, e quando o Senhor precisar, estarei sempre servindo a sua casa e a casa de Deus. Amém? Acharam, irmãos? Amém? Eu vou ler Ezequiel 47, só o 3, o 4 e o 5. E aí os irmãos podem ficar à vontade, amém? E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e fez passar pelas águas, e davam pelos ombros, né? E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Digam comigo, profundas, profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia, mas vocês podem apenas escutar, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então fiquem comigo só em oração e escutando, que hoje nós vamos passear pela palavra de Deus de uma maneira muito interessante. Amados, a vida com Deus começa assim, como a gente falou nessa passagem, né? Nós entramos na igreja, começa mais rasa, a água é lá pelos tornozelos. Mas Deus não chamou a igreja para viver com água nos tornozelos. Deus chamou a igreja para viver no profundo. Aleluia. Nós ouvimos semana passada muito sobre Neemias. Semana passada tivemos 7 dias de festividade, né? 6 dias. E então nós ouvimos muito sobre Neemias, nós ouvimos sobre reconstrução, sobre o muro, sobre restituição da identidade do povo de Deus. E aí eu estava estudando sobre, né, a palavra, o tema que nos foi apresentado. Inclusive hoje é o último dia dessa campanha Águas que Cura, é isso, né, pastor? Que campanha linda! Que campanha linda, se a gente souber de verdade, se a gente souber não, porque todos nós sabemos da onde que sai a água que cura. O problema é que a gente é muito teimoso. Então a gente precisa ir buscar essa água que cura. E a palavra é toda sobre a água que cura. Então eu lendo um pouco sobre a palavra, sobre o texto, eu comecei a estudar um pouco sobre a Babilônia, sobre Jerusalém. E a Babilônia invadiu 3 vezes Jerusalém. 3 vezes a Babilônia invadiu. E derrubou Jerusalém na 3ª vez. Mas o que mais me chamou a atenção é que muito antes que a Babilônia tivesse tomado e derrubado pela 3ª vez ali Jerusalém, Jerusalém já tinha caído no coração do judeu. Foi isso que derrubou Jerusalém. Na verdade, Deus usou Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Era rei da Babilônia, que foi usado por Deus. A história de Israel, ela é marcada por promessa, né? Todo mundo sabe, a história de Israel é marcada por promessa. É marcada também pela aliança, mas muito mais, de forma muito mais séria, pela infidelidade do povo de Israel. Foi porque o povo era desobediente e era infiel que tudo aconteceu com Jerusalém. Israel tinha templo, Israel tinha sacrifício,
ainda tinha a aparência de espiritualidade. Hoje se fala muito sabor de espiritualidade. Tinha a aparência, mas não tinha mais Deus no coração. O problema não era interno, não era externo, porque eles tinham os muros, eles tinham o templo, eles faziam o sacrifício. O problema era interno, era idolatria escondida, era orgulho, mistura com doutrinas pagãs, aparência religiosa, mas muito mais um endurecimento do coração. O povo conhecia todos os rituais pagãos, mas não sentia mais a presença de Deus. Já imaginou isso? Como será viver sem a presença de Deus? Às vezes a gente acha que é algo muito longe viver sem a presença de Deus. E às vezes a gente nem sente que a gente está se distanciando, às vezes, por algum período da presença de Deus. Por isso que a palavra fala, vigiai e depois orai. Se vamos nos vigiar primeiro. Primeiro temos que nos vigiar, para depois vigiar o que tem em volta de nós. Se a gente não está ficando morno, porque se estivermos mornos, segundo a palavra do Senhor, Deus nos vomitará. Amém? O templo estava cheio, mas o coração desse povo estava vazio. Existia liturgia, mas não existia mais arrependimento. E sabe o que é mais perigoso, irmãos, que eu vejo nessa história toda de Jerusalém? É que às vezes a gente começa a vir para o culto, às vezes a gente canta, a gente louva, às vezes a gente continua trabalhando na obra do Senhor, participa dos cultos, dá até uns glória, ergue a mão, chora, mas faz tudo no automático. Não tem mais a presença. Deus está nos chamando para entrarmos no profundo. Saia do raso. Precisamos sair do raso. E tem uma coisa que é mais perigosa de todos. Às vezes um irmão sai da igreja, já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu vejo um irmão que há algum tempo eu não via. Eu disse, irmão, eu senti falta de você no culto. A gente vê que a pessoa não está vindo, né? Então a gente pergunta, mas essa ainda não é a coisa mais impressionante do distanciamento. O problema não é o distanciamento físico, o problema é o distanciamento daquele que está todo dia no culto e não sente mais a Jesus, não sente mais a glória, a graça, não fica mais triste em ver em se deparar com as coisas que tem aí fora. Ver uma pessoa passando necessidade, aquilo não mexe com ele. Tem um amigo, uma criança, alguém passando necessidade, aquilo não mexe de jeito nenhum. Passa, tem uma pessoa que está doente, não é capaz de fazer uma oração, mesmo que silêncio. A gente não precisa estar falando para todo mundo o que a gente está fazendo, a gente precisa fazer. Quando estamos ficando mornos assim, isso é o maior perigo. E sabe quando isso acontece? Quando a gente começa a entrar no modo automático de vida. Vem para o culto, vai para casa. Vem para o culto, vai para casa. Vai no ensaio, vai para casa. Vai no ensaio da geração, volta para casa. E aí não ora mais, não jejua, não sente mais a presença, fica morno. É como se eu estivesse batendo um cartão numa empresa. Mas não foi isso que Deus chamou para a gente ser. Deus chamou a igreja para viver no profundo. E o profundo é intimidade. E essa palavra fala só sobre intimidade. Intimidade com o nosso Senhor. Cutuca o irmão aí do lado. Diga, irmão, saia do raso. Quero ver. Seja profeta na vida de um amigo. Irmão, saia do raso. A Babilônia invadiu Jerusalém, como eu falei, 3 vezes. Na primeira invasão foi levado exilado Daniel. 8 anos depois, Babilônia invade novamente Jerusalém e levou Ezequiel e o rei Joaquim. Como Jerusalém, que era a capital de Judá, ficou sem rei, Nabucodonosor, me acompanha aqui que nós vamos falar um monte de nomes, Nabucodonosor nomeou outro rei, porque não podia ficar ali, e nomeou Zedequias. Mas esse rei era um rei submisso a Nabucodonosor. Deixa eu falar um pouquinho sobre Nabucodonosor. A gente fala, nossa, Nabucodonosor. Lá em Jeremias, antes da primeira invasão, mais ou menos uns 40 anos, Jeremias já falava sobre o que ia acontecer. Por que Jeremias era o profeta chorão? Porque ele orava pelo povo, ele profetizava com dor. Ele profetizava com dor porque ele sabia que Jerusalém ia sofrer na mão do Senhor, porque ele estava virando idólatra, estava longe do coração de Deus.
Jeremias sabia que o povo ia sofrer, então ele tinha a obrigação de falar, mas ele falava chorando, porque ele amava aquele povo. Jeremias 25 diz assim, 9: eis que eu enviarei também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ué, Janice, mas Nabucodonosor não era um rei pagão? Era, mas Deus usa rei pagão. Deus usa uma mula. Deus vai usar de repente o gerente da tua empresa para te ajudar no que tu precisa. Deus vai ajudar o amigo do colégio. Deus vai ajudar o teu vizinho, vai chamar o teu vizinho. Deus vai chamar quem ele precisa. E nesse momento ele chamou quem? Um rei pagão. Nabucodonosor, meu servo, diz o Senhor. Amados, olha só, Zedequias, que foi colocado pelo servo do Senhor chamado Nabucodonosor, Zedequias, que foi colocado então frente a Judá pelo rei da Babilônia, deveria ser submisso à Babilônia, um reino vassalo. Ele entrou em Jerusalém, tomou Ezequiel e outro rei, o rei, levou os bens, levou também os guerreiros, levou bens também, deixou um rei no lugar para poder cuidar do povo, e esse rei tinha que ser submisso à Babilônia. Mas o que fez Zedequias? Zedequias começou a ouvir os líderes de Jerusalém. Eles queriam guerra contra a Babilônia. Eles queriam que ele se levantasse contra a Babilônia, queriam oferecer resistência. E nesse momento, olha que interessante, quando Ezequiel saiu, tudo aconteceu junto. Ezequiel saiu porque foi levado pelo rei da Babilônia para a Babilônia, e nesse momento, quem ficou em Jerusalém? Jeremias. Jeremias era o profeta de Jerusalém. Eles estavam no mesmo tempo juntos. Jerusalém tinha Jeremias, Jeremias dizia assim, não resistam, se rendam, porque Jeremias já tinha ouvido do Senhor que Nabucodonosor estava agindo como mão de juízo para arrumar aquele povo. Irmãos, às vezes Deus nos coloca em alguma prova, ou coloca um irmão nosso, ou um parente nosso, e a gente começa a orar, e começa a interceder, e começa a pedir, e às vezes Deus só quer tratar com aquela pessoa. Nós precisamos nesse tipo de oração, quando você vê que o negócio está estranho, que é a mão do Senhor, você tem que dizer, Senhor, eu sou por Ele, mas seja feito conforme a sua vontade, Pai. No final da nossa oração nós precisamos fazer isso, senão Deus vai fazer que nem falou para Samuel, quando Samuel orava pelo Saul. Não adianta você orar, não vou ouvir tua oração, eu quero tratar com ele. Então, amados, Zedequias não ouviu Jeremias. Jeremias era o profeta. Jeremias dizia, não resista. Jeremias dizia, não lutem contra aquilo que Deus está permitindo. E Zedequias não fez. Ele acreditava em Jeremias. Sabia que Zedequias acreditava em Jeremias? Mas ele diz, inclusive tem a passagem aqui que ele diz que ele tinha medo dos judeus. Olha só. E disse o rei Zedequias a Jeremias, receiam-me nos judeus. Em algumas versões diz assim, tenho medo dos judeus. Meu Deus, ele teria que ter medo da mão do Senhor, não dos judeus? Ele preferiu ouvir um homem do que ouvir um homem de Deus que tinha uma profecia para aquele lugar. Sabe o que aconteceu? 11 anos depois veio a terceira invasão pela Babilônia. Aí Nabucodonosor veio com a raiva, com sangue nos olhos. Destruiu Jerusalém. Destruiu os muros, que depois a gente ouviu sobre a reconstrução. Destruiu tudo. E por Zedequias ser desobediente, matou os 2 filhos dele na frente dele e ainda lhe furou os olhos. Olha que loucura. Então, amados, às vezes a gente insiste em resistir um tratamento de Deus. Às vezes a gente insiste em resistir o tratamento que Deus está fazendo às pessoas que estão próximas da gente. O que Deus queria, na verdade, não era judiar o povo. Ele queria voltar a fluir, ele queria voltar
naquele tempo, estar no templo e aquele povo que estava ali tivesse de verdade com ele. Era isso que Deus sempre quis, desde o tempo do Éden. O plano de Deus era ter um povo para ele, um povo que não idolatrasse outro que não fosse ele. E falando em idolatria, gente, é muito sério. A idolatria tem mais de 100 passagens na Bíblia que fala de idolatria. Deus abomina a idolatria. E às vezes a gente acha que a idolatria é só numa estatueta. Tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o cargo, tem gente que idolatra o carro. Meu pai idolatrava o carro dele, eu não podia entrar no carro dele, era uma coisa mais, tinha mais valor do que a família, o carro dele. Tem gente que idolatra o dinheiro. Tem gente que idolatra a própria opinião. É obstinado. Eu não sou teimoso, sou obstinado. O teimoso idolatra tanto aquilo que ele tem dentro de si que ele não é capaz de ouvir. Então a idolatria é muito sério. A idolatria fecha portas. Deus odeia a idolatria. E aquele povo era muito idólatras. E Jeremias avisou, e Jeremias chorou, e Jeremias alertou, e o povo não ouviu. Sabe o que acontece a gente escutando essa história? Às vezes a gente sabe que tem um processo, mas a gente não quer passar. Sabe que a peleja vai ser feia, sabe que errou, sabe que fez errado, a conta vai vir, mas a gente quer escapar do tratamento. Gente, não tem atalho. Acho que foi eu que apertei aqui. Não tem atalho. Às vezes as pessoas... Agora tem uma outra coisa que eu queria falar sobre o atalho para vocês. Às vezes a gente fala com a pessoa: irmão, como é que tu tá, irmão? Ele diz assim: ai, estou no deserto. Vamos orar pelo irmão que está no deserto. Mas dali um tempo você pergunta para ele: irmão, como é que tu tá? Nossa, estou no deserto. É uma pessoa que mora no deserto. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês: deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Se você está no deserto por algum tempo, observa, você não está ouvindo a palavra do Senhor. Você não está se corrigindo. Vai morar para sempre no deserto. Então não fica de mimimi. Deserto é passagem. E todos passamos no deserto. Mas nós temos que passar dizendo: glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus está cuidando de mim. Que bom que eu tenho um pai que cuida de mim. A gente só cuida do filho porque a gente ama, não é isso, mães? Os nãos nossos são sempre em amor. Então esse Deus está cuidando da gente. O deserto não é lugar de morada. Então Jerusalém cai. O templo é destruído, os muros são derrubados, a cidade entra em vergonha, o povo é espalhado, porque a técnica do inimigo é espalhar o povo, sabia? O povo de Deus, inclusive. Tirar o povo da igreja, tirar o povo desse grupinho abençoado, jovens, fiquem no grupinho de gente que frequenta a igreja, que fala a mesma palavra, porque o inimigo tem essa técnica de espalhar o povo de Deus. Aqui eles faziam o que? Eles queriam espalhar o povo de Deus. Mas sabe o que é pior do que esse povo espalhado, do que esse muro caído? Mas sabe o que é pior do que esse muro caído? É perder a presença do nosso Senhor. Viver só na aparência. E Ezequiel tem, lá em Ezequiel 10, tem uma visão tão dura. Ezequiel, ele mostra lá em Ezequiel 10, quem puder ler, depois leia. Ele vê a presença do Senhor saindo dos santos, indo para a porta do templo e depois indo embora. Não deixe que a presença de Deus saia de vocês. Mas como assim, Janice? Todo aquele que confessa Jesus ganha o que de presente? O Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios diz o quê? Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Imagine que eu estou com um amigo aqui. Ele é meu Espírito Santo de Deus, é meu amigo. Mas toda hora eu faço algo para incomodar meu amigo. Vamos falar a verdade, o amigo fica aqui do lado? Não. Qual é o interesse que ele vai ter de ficar do meu lado se toda hora eu faço coisas que desagradam o coração dele? O Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, nosso consolador. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, porque sim, ele pode ir embora. E a graça sai como saiu lá.
Toque o seu irmão e diga: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Não faça algo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Depois do exílio, depois da vergonha, depois do povo todo esparramado, quase 50 anos depois, Deus levanta mais um rei pagão. Essa história é a coisa mais linda. Deus levanta mais um rei pagão. O nome dele é Ciro, o rei da Pérsia. Levanta Ciro para fazer o quê? Para agora tomar a Babilônia. Aquela que por 3 vezes invadiu Jerusalém. Agora é ela que vai sob juízo. E Ciro toma a Babilônia. E o mais impressionante dessa história é que em 150 anos antes, lá em Isaías, olha que coisa linda isso. Lá em Isaías já tinha profetizado. Isaías 44, 28 diz assim, ó: que digo de Ciro, é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. É um Deus onipresente. Sabe o que é isso? É um Deus que antes de te formar, Ele te conhecia. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o tal do deserto que você está passando, Ele conhece quando termina, Ele conhece até onde você vai. Mas para que você tenha o caminho que Ele quer, para você não trocar o teu propósito por propostinha nenhuma, você não entristeça o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer, Deus faz tudo certo, né? E eu fico dizendo, por que eu lhe conheci tão tarde? Eu conheci esse Deus tão lindo com 47 anos. Quantas coisas eu teria feito diferente? A vida de um casal tem sim como dar certo, sabe como? Quando os dois conhecem a palavra de Deus. Não tem como dar errado, é que nem receita de bolo. Tá ali, ó, função do homem, Efésios, função da mulher, cada um faz sua parte, deu. Não tem como dar errado, gente. Ciro, voltamos no Ciro. Ciro toma a Babilônia. O profeta já tinha profetizado que isso ia acontecer. Então a Babilônia cai. E sabe o que é mais incrível? Ciro era mais inteligente que Nabucodonosor. Ele não derrubou toda a Babilônia. Ele não quebrou, queimou e derrubou os muros. Ele não fez isso. Ele usou tudo que tinha. Ele só tirou o governo. E sabe quem estava no governo da Babilônia? Daniel. Aquele menino que foi deportado, foi exilado na primeira invasão de Nabucodonosor. Aquele menino estava aconselhando o rei daquela época. Belsassar não era mais Nabucodonosor. Daniel estava lá. E olha que incrível, gente. Nabucodonosor passou. Belsassar passou. Babilônia caiu e Daniel, profeta de Deus, continuava lá. Porque quando Deus tem um projeto para a tua vida, não tem rei pagão nenhum, não tem vizinho, não tem parente, não tem chefe, não tem funcionário, não tem marido, não tem esposa, não tem filho que vai tomar esse projeto da tua mão. Mas para isso você tem que estar posicionado. Esse Deus, essa água, tem que sair do tornozelo. E ela tem que ser fonte. Tem que fluir. E dessa água precisamos ter frutos. Então Deus move o coração de Ciro. E começa o primeiro retorno. 1 ano depois que Ciro tomou Babilônia, 1 ano só após, ele já mandou, ele chamou Zorobabel. Zorobabel era o descendente direto da linha de Davi, para que esse homem voltasse para Jerusalém. Sabe, pastor, quantos quilômetros era Jerusalém da Babilônia? Quase 1.500 quilômetros. Eles levavam quase 4 meses para chegar lá, a pé. A pé, a cavalo, é aquela função, né? Quase 1.500 quilômetros. Jerusalém recebeu Zorobabel, e junto com Zorobabel que foi enviado, foram mais 50 mil homens, e ainda o Ciro devolveu tudo aquilo, todas as peças de prata, de ouro, de bronze, que Nabucodonosor tinha retirado. O que a gente aprende com isso?
que passa tempo e que volta tempo, e aquele que é levantado por Deus vai estar ajudando a gente. Daniel, não está isso na Bíblia, mas muitos estudiosos dizem que Daniel mostrou os escritos de Isaías, onde tinha o nome de Ciro para ele. Amados, olha só, Deus não queria saber. Voltou Zorobabel para Jerusalém, começou a reconstruir o templo, mas não era isso que Deus queria. Deus não queria a reconstrução do templo, Deus não queria a reconstrução do muro, Deus queria apenas fluir no meio do povo dele. Então ele manda Esdras para voltar com a palavra. Neemias voltou, a gente já viu tanto sobre isso, para a reconstrução do muro e também reconstruir a identidade desse povo. E por que Deus escolhe essas pessoas? Porque eles estão posicionados, porque eles são sensíveis à palavra do Senhor, porque eles dizem assim: eis-me aqui, de verdade, não da boca para fora. Senhor, estou aqui, posicionado, me usa do jeito que o Senhor quer. E a vida de Deus começa assim, como a gente já falou. Primeiro as pessoas vêm para o culto, começam a ouvir a palavra, a água está onde? No tornozelo. Depois que a pessoa começa a escutar a palavra, ela fica mais sedenta, já começa a dobrar os joelhos, começa a desenvolver uma vida de oração, começa a sentir fome da presença. Onde está a água? Nos joelhos. Agora ela já passa na rua, já tem vontade de orar, já tem vontade de jejuar, ele quer aprender mais sobre intimidade, ele quer sair da beira da água. Onde que essa água está? Está nos ombros. Mas não é nos ombros que Deus nos chamou para estar com Ele, é na profundidade. Deixa eu te falar uma coisa, pense comigo. Se eu vou atravessar um rio onde eu não consigo mais ter pé, eu consigo decidir para onde eu vou? Se o rio tem correnteza, eu entro no rio e eu vou junto com ele, não vou? Para isso eu preciso, para isso que Deus está nos falando, para essa profundidade eu vou perder o controle. Porque quando eu estou com a água aqui, eu ainda venho no culto, volto para casa, decido não ir, decido não jejuar, decido jejuar, decido orar. Mas quando eu estou no profundo, quando eu entro no Santo dos Santos, eu não tenho mais escolha. É Deus que decide. É Deus que vai me dizer o que eu tenho que fazer. É Deus que controla o meu tempo, a minha família, a minha agenda. É Deus. E quanto tempo será que faz que a gente não pergunta mais para Deus? Senhor Deus, o pastor aqui falou agora comigo, ora. Senhor Deus, devo ou não fazer? Ora. Mas Janice, eu devo perguntar para tudo? Deve perguntar para tudo. Ora, pergunta para o Senhor. Se você tem intimidade, Deus vai te responder. Amados, vamos ficar em pé? Amados, talvez tenha gente aqui que está cansado, que está ferido, talvez sobrecarregado, vivendo seco por dentro, vivendo com água nos joelhos. Talvez tenha gente aqui que entrou no rio, sentiu a presença, mas ainda quer controlar tudo. Mulheres, não queiram controlar tudo. Às vezes vem para o culto, sente Deus tocar, mas ainda não largou todo o controle. Mas Deus hoje está te chamando para você perder o controle. Nós vamos fazer um corredor aqui, e eu quero fazer uma oração com vocês. Cada vez que um passar aqui, você vai dizer assim: ó Senhor, me tira do controle da minha vida. Entra o Senhor, que eu possa largar esse controle. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor. Se são as amizades, tira de perto de mim. Se é o meu celular, tira de perto de mim. Senhor, me ajuda a chegar no profundo. Quando você passar aqui, que não seja hoje mais uma unção de quinta-feira. Que seja um tempo onde você se derrame na presença do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, quero cair nos seus braços. Senhor, me mostra como eu faço para perder o controle. Eu quero ser descontrolado na sua presença. Amados, é no profundo, aquele profundo que Ezequiel começa a ver algo extraordinário. As árvores nunca secam. Lembra da passagem? As folhas não secam, os frutos não cessam.
árvore tem temporada de fruta, essa não, tem fruta todo mês. Porque dessa fonte é o extraordinário. E se você está doente, você vai se curar. Porque das folhas dessa árvore, porque ela se alimenta na água desse rio que vem lá do templo, vai vir a tua cura. Vamos passar aqui, amados. Faça essa oração. Faça essa oração. Senhor, eu quero chegar nesse lugar do profundo, aonde eu não consiga mais tomar conta. Essa é a minha oração para vocês. Senhor, abençoa cada um que vai passar aqui, que cada um tenha coragem de largar aquilo que ainda lhe prende, Senhor, no dia a dia, que nós possamos chegar nesse profundo que o Senhor quer, Senhor, que a gente possa servir de verdade, que a gente não troque nosso propósito por proposta nenhuma, que o nosso tempo seja dedicado ao Senhor. É essa a minha oração agora, em nome de Jesus, amém.